Olá, adorador. Presbítero Juarez Pereira, mais uma vez, passando por aqui hoje, dia 20 de fevereiro de 2022. Obra missionária sendo realizada através do projeto Resgatando Almas, cidade da Ipatinga, Minas Gerais, Vale do Aço, e também Governador Valadares, Vale do Rio Doce. Hoje eu prego no livro do profeta Jonas, o capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, sobre um tema: o fracasso do profeta Jonas. No versículo 1: e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, apesar de ser profeta do Deus de Israel, ele sofria de algo que, biblicamente falando, chama esquizofrenia moral. Profeta Jonas, que sofria desse mal, levou ele a sofrer uma terrível calamidade. Jonas era profeta de Deus, era, sim senhoras, sim senhores, porém ele possuía um conhecimento distorcido sobre o ser de Deus. Jonas cria no Deus de Israel como um Deus local, assim como as nações ímpias cria no Deus de suas terras. Jonas cria que o Deus dos judeus só estaria no local onde os hebreus estavam. Exemplo: os filhos de Abraão estavam no Egito, o Deus dos judeus estava no Egito. Quando na época da praga, onde o povo egípcio estava, tinha escuridão, e aonde o povo hebreu estava, havia a luz do dia. Um outro exemplo: o povo de Deus saiu do Egito e estava no deserto. O Deus de Israel, na crença de Jonas, estava apenas no deserto, porque o povo judeu estava no deserto. E por isso, uma coluna de fogo iluminava o arraial dos judeus à noite, e de dia uma nuvem protegia, porque o povo judeu estava no deserto. Era dessa forma que Jonas cria no Deus de Israel. Jonas não cria que o Deus de Israel estava na Espanha, na cidade de Tarsis. Por isso que ele tentou fugir para lá. Isso tem nome, amigo, chama esquizofrenia moral, um conhecimento distorcido sobre o ser de Deus. Jonas, com certeza, ele não tinha conhecimento do que o salmista Davi já tinha falado no Salmo 139. Para onde fugirei da presença de Deus? Se eu for além das nuvens, é lá para cima mesmo que Deus está. Se eu pegar as asas da alva e habitar na extremidade dos mares, a mão de Deus me alcançará.
Se eu fizer do Seol, ou seja, a profundeza da terra, a minha cama, ainda assim as trevas será luz em volta de mim. Jonas não tinha esse conhecimento sobre o ser de Deus. Jonas era um profeta profundamente patriota. Sim. Escuta aqui, irmão, você nessa praça. Jonas era um profeta extremamente zeloso pela doutrina de Deus. Sim, ele era um profeta zeloso. Sim, senhora. Sim, senhores. Ele era um profeta zeloso pelo seu ministério. Porém, o erro do profeta Jonas foi colocar o zelo doutrinário dele diante da alma do homem. Colocou o seu zelo acima da alma do homem e da mulher. Jonas colocou o seu zelo patriótico, o seu zelo doutrinário pelas coisas de Deus, acima da vontade de Deus, acima da vontade do Altíssimo. Tá tudo errado, irmão. Cá para nós, o que tem de cristão evangélico hoje, que coloca o seu zelo sobre o amor ao próximo, coloca o seu zelo doutrinário na contramão da vontade de Deus. Tá assim, ó. Isso tem nome, chama esquizofrenia moral. Quando o homem age dessa forma, ele está fazendo uso do livre arbítrio. E quando o homem, quando a mulher faz o uso do livre arbítrio, Deus lança a alma dele no inferno. Está aqui o versículo, o capítulo 2, de número 2. Jonas diz: do inferno gritei. E olha o que diz o versículo 6 desse capítulo 2. Ele diz: os ferrolhos do inferno correram sobre mim. Vou traduzir para você. A carcaça do profeta Jonas estava onde? No ventre do grande peixe. E a alma dele, sabe onde estava? No inferno. Ele está falando. Por que que a alma de Jonas esteve no inferno? No período que o seu corpo estava no ventre do peixe. Vou te explicar o porquê. Porque ele fez uso do livre-arbítrio. É um engano, irmão. Quando o ministro do Evangelho afirma categoricamente que Deus, ao criar Adão, deu para o homem o livre-arbítrio. Não, senhora, não, senhores. Não foi livre-arbítrio que Deus deu para Adão. Deus deu para Adão, ao criar, chama livre escolha moral. É parecido, mas não tem nada a ver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa também uma livre escolha, mas isenta de qualquer condicionamento. Traduzindo, livre-arbítrio significa uma escolha que não respeita nem o próprio Deus. Isso já pertencia a Satanás. Quando Deus criou o homem, Deus não deu para o homem o livre-arbítrio, não, senhora, não, senhores. Estou pregando. E em breve vou estar fazendo perguntas que vai deixar a teologia toda embaraçada. Livre-arbítrio significa rebeldia. É uma livre escolha que quem faz uso dele é dono do seu próprio nariz. Isso pertence a Satanás. É a rebelião, é a desobediência que o profeta Samuel falou, que é como um pecado de feitiçaria. É o livre-arbítrio, dono do próprio nariz, não respeita nem sequer a Deus. Quando Deus criou Adão, Deus deu para Adão a livre escolha moral, e Adão optou para a livre escolha imoral, usurpando de um conhecimento que só pertencia a Deus, que era conhecer o bem e o mal. Só Deus conhecia. Quando ele criou o homem, Adão fez uso
da livre escolha imoral quando usurpou de Deus. Não crê no que eu estou pregando? Consulta o Glug. Livre-arbítrio é uma livre escolha isenta de qualquer condicionamento. Traduzindo, é uma rebeldia praticada por Satanás. Escuta! No capítulo 4 e o versículo de número 2, Jonas, com a sua esquizofrenia moral, ele sabia que a misericórdia divina ia alcançar a cidade de Nínive e se preparou contra isso. Olha que situação, irmão. Ele preparou para isso não acontecer. O crente, ele pode estar preocupado com o sucesso da igreja. Sim, senhoras, sim, senhores, sem que isso esteja no centro da vontade de Deus, sendo que tal preocupação, tem pessoas, ó, escuta aqui, tem pastor preocupado com tanta coisa na igreja, sendo que a preocupação dele não está no centro da vontade de Deus. A preocupação dele não está de acordo com os propósitos e padrões revelados na palavra de Deus. Está assim, ó. E já são centenas que estão suicidando porque estão fazendo uso do livre-arbítrio. Por enquanto são centenas. Daqui a pouco será milhares de pastores se suicidando por fazer uso do livre-arbítrio, preocupado com a igreja, com o sucesso da igreja, sendo que esse sucesso está longe da vontade de Deus, está longe dos padrões da Bíblia. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas preocupado com o sucesso do seu ministério, com o sucesso de Israel, mas a preocupação dele estava fora dos conceitos de Deus. Hoje eu prego nessa localidade. Escuta! Nesse capítulo 4, versículo de número 2, Jonas fez uma oração corrupta. Oração corrupta, porque a esquizofrenia moral dominou a mente de Jonas. A arrogância dominou a benevolência de Jonas. O orgulho do profeta Jonas dominou a misericórdia e estava na contramão de Deus, na contramão da vontade de Deus. E por isso ele fez uma oração corrupta. Olha a oração que Jonas fez. O conhecimento distorcido de Jonas sobre o ser de Deus era tão estranho que ele teve medo do seu próprio sucesso, do sucesso do seu ministério, do sucesso do trabalho dele. Ele teve medo e se preparou, se precaveu contra isso para que o milagre não acontecesse na cidade de Nínive. Isso é um demônio, irmão. Um espírito do Lidibrium que enganou o profeta Jonas. Em 2017, Deus me mostrou uma visão. Eu estava num culto, salão lotado. Deus me mostrou uma visão aberta, uma visão a olho nu. Eu vi quando o presbítero assembleiano pregava, o espírito do homem, o presbítero, saiu. Eu vi, olho nu, e entrou o espírito Lidibrium. É o mesmo espírito que atuou na vida do profeta Jonas. Como que você acha que ele está atuando hoje?
nos altares das igrejas cristãs evangélicas. Vem falar para mim que eu estou errado, deixa aí nos comentários que discorda da forma que eu estou ensinando a Bíblia. E aguarda a minha resposta, estou falando nos comentários. Escuta. Jonas sabia que a misericórdia de Deus ia alcançar a cidade de Nínive. E ele se precaveu, se preparou para isso não acontecer. Escuta, nós podemos estar sim preocupados com a obra de Deus na terra, mas essa preocupação, ela pode não estar de acordo com a vontade de Deus. O conhecimento teológico do profeta Jonas, ele era distorcido sobre a pessoa de Deus. Algo que para o cristão evangélico, para os cristãos fiéis com o nome escrito no livro da vida, era motivo de alegria. Para o profeta Jonas, dentro desse contexto, foi motivo de tristeza, foi motivo de depressão. Isso tem nome, chama esquizofrenia moral. O que para nós era um motivo de felicidade, para Jonas foi motivo de depressão. No versículo 13 do capítulo 4, ele disse: tira a minha vida. Pediu a morte. Vou traduzir para você. Vou entrar agora no subconsciente do profeta Jonas naquela época e trazer a tradução sobre a luz da palavra de Deus. Jonas está dizendo: se Nínive, estou pregando. Olha o que estava no coração de Jonas, irmão. Ele dizia: se Nínive, se a cidade de Nínive merece viver, eu mereço morrer. Que profeta é esse, irmão? Que espírito? Escuta aqui, você no canal de YouTube. Que espírito que estava usando o profeta Jonas? Olha o que ele disse no capítulo 4. Estou traduzindo. Se Nínive merece o arrependimento, merece o perdão do meu Deus, o profeta Jonas, e merece viver, eu então mereço morrer. Tira a minha vida. Oração corrupta. Os altares das igrejas evangélicas no século 21 está cheio de oração corrupta e Deus não está respondendo nada. Escuta. Em vez do profeta se alegrar, o missionário Jonas, em vez do missionário Jonas se alegrar com o arrependimento de uma cidade com cerca de 120 mil pessoas, que a Bíblia faz questão de dizer que, espiritualmente falando, não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, não sabia. Se é para ele se alegrar e ver a glória de Deus sendo transferida para as nações gentias através do povo de Israel, e o nome de Deus ser glorificado, o profeta entristeceu. Isso tem nome, irmão. Chama o Satanás dos infernos atuando na vida de um profeta. Fala para mim que eu estou errado. Deus me deu 3 mensagens com linhas diferentes dentro desse contexto. 3 esboços bíblicos Deus me deu. Escuta. Ele preferiu morrer
para não contemplar o sucesso do seu ministério. Tá de brincadeira, né? Estou falando de um profeta de Deus. Você já leu as profecias de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6? Deus já começou a matar a pastorama, eles estão suicidando. Aí vem alguém dizer que é por causa da preocupação do ministério. É coisa nenhuma, irmão. Chegou o tempo de Deus matar. Estão suicidando. Já são centenas e em breve será milhares. As profecias de Daniel 9, capítulo 4, versículo até o 6. Capítulo 9, perdão. É capítulo 9, o versículo 4 até o 6. Estão cumprindo em pleno vigor. O diabo faz eles colocarem a corda. E é o próprio Deus que enfia o pescoço dele na corda. Profecia bíblica. Ezequiel, profeta, capítulo 9, versículo 4 a 6. Eu não tinha conhecimento dessa profecia. Foi Deus que me mostrou e falou comigo numa visão aberta. Leia Ezequiel, capítulo 9, o versículo 4 e o 6. A profecia já está se cumprindo. Muita oração corrupta estão sendo feita nos altares. Estou falando de igreja cristã evangélica. Escuta. Eu tenho que fechar a conclusão desse sermão, até porque eu não tenho a manhã toda para pregar aqui. Eu tenho ainda várias praças para passar nessa manhã de domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Vários locais, permitindo Deus, vou passar ainda hoje. Só para finalizar, fechar a conclusão, aquilo que era para ser motivo de alegria para o profeta de Deus, para o missionário, foi motivo de tristeza, depressão profunda. Ele pediu a morte. Se Jonas tivesse feito um trabalho bem feito na cidade de Nínive, observa que a Bíblia faz questão de dizer que a cidade era 3 dias de caminhos para percorrer pregando. Jonas fez só um dia de má vontade, preguiçoso. Se era 3 dias, ele tinha que fazer 5 ou 6 dias, uma semana. Se era caminho de 3 dias para ele pregar, era para ele ter fundado uma sinagoga naquela cidade, uma sinagoga judia. Já que ele era um profeta patriota, que zelava da doutrina, por que aquele miserável não fundou uma sinagoga na praça de Nínive? Se ele tivesse feito isso, 150 anos depois, aquela cidade não teria sido destruída. Quando Jesus falou, Mateus capítulo 12, versículo 40 em diante, que os ninivitas ressurgirão no dia do juízo, para testemunhar contra a geração de hoje, que não dá confiança no que os verdadeiros profetas pregam. Jesus está falando que os ninivitas que vão ressuscitar no juízo, e esse será na segunda ressurreição dos mortos, na primeira fase, porque a segunda ressurreição dos mortos são 2 fases. Os ninivitas vão ressuscitar na primeira fase e vão ser julgados, porque eles se converteram com a pregação do profeta Jonas. Porque depois da pregação de Jonas lá em Nínive, uma pregação mal feita, pregador que pregou de má vontade, porque ele não queria que o povo arrependesse, não. Ele queria que o povo fosse para o inferno. Porque ele tinha 3 preconceitos. Preconceito racial, preconceito religioso e um preconceito político. Queria que o povo de Nínive fosse para o inferno.
o povo se arrependeu com um dia de pregação. E eles serão julgados na primeira fase da segunda ressurreição, no final do milênio. Escuta, para finalizar, você que ouve essa mensagem através do canal no YouTube, você que ouve essa mensagem aqui nessa Praça Caratinga, tire um tempo da sua vida para pensar em assuntos espirituais. O povo do Nínive arrependeu com a pregação mal feita do profeta Jonas. Imagina se ele tivesse feito uma pregação bem feita. Aquela cidade não teria sido destruída 150 anos depois. Quem falou foi o profeta Amós. Fique com esta palavra. Abre o teu coração para Deus. Já vou fazer o apelo e orar nessa localidade. Que Deus abençoe os ouvintes aí do canal no YouTube. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. Sou o presbítero Juarez Pereira do canal Projeto Resgatando Almas. Fique com Deus.